se é causa ganha. Então, são dúvidas muito frequentes no dia a dia do nosso escritório, de clientes que buscam informações sobre infrações de trânsito, sobre a perda da CNH provisória, sobre um processo de suspensão do direito de dirigir e até mesmo da penalidade de cassação do documento de habilitação. O que é muito importante ressaltar é que cada caso tem a sua particularidade, tá, pessoal? Nenhum caso, nenhuma autuação, ela é igual a outra. Então, cada cliente, ele tem que entender que o caso dele tem que ser tratado com particularidade, com as especificidades da autuação que ele sofreu. Então, não tem como a gente generalizar, né? A gente observa que muitas pessoas, às vezes, perdem a CNH provisória, tem a sua CNH suspensa ou até cassada, porque ela, como se diz, ouviu falar que o seu vizinho, ouviu falar que o seu amigo, ou mesmo seu pai, sua mãe, ouviu falar que alguém que já teve algum problema de CNH, problema de multa, e recorreu e não virou nada, e aí ele acaba não buscando informações, e muitas vezes uma questão simples que poderia ser resolvida, e a pessoa às vezes acaba perdendo uma possibilidade de regularizar a sua situação. É muito comum, por exemplo, pessoas que encontram-se no período de CNH provisória e às vezes ali é autuada por uma ou duas vezes uma infração de natureza média, e ele não sabe que em uma dessas infrações ele poderia fazer um requerimento e solicitar advertência por escrito. Essa pontuação não seria inserida no prontuário dele, ele conseguiria ter a sua CNH provisória convertida em definitiva tranquilamente, mas às vezes porque ele ouviu falar, meu fulano de tal tomou 2 multas dessa e perdeu a CNH, então não adianta, você vai gastar dinheiro à toa, e às vezes a gente percebe no dia a dia coisas simples de resolver, e a pessoa às vezes tem a CNH provisória cancelada, ou é suspenso do direito de dirigir aí por 6 meses, ou até mesmo aí 8, 9, 12 meses, por questões muito simples para nós que estamos no dia a dia lidando com essas questões. E tem pessoas até que perdem a CNH em definitivo em razão da cassação do documento de habilitação por questões simples. Às vezes não foi a pessoa que cometeu a infração, às vezes aquele veículo estava emprestado por uma pessoa ou estava estacionado e a pessoa estava realmente não conduzindo o veículo porque estava ali regularmente cumprindo o período de cassação e acaba perdendo a CNH em definitivo em razão, às vezes, da falta de buscar informações. Então, o que a gente conclui durante esses anos que nós trabalhamos com essa questão? Mesmo que você tenha alguma desconfiança, não tenha um profissional capacitado, especializado na sua região, busque informação. A maioria das pessoas que trabalham nessa área não vão te cobrar para te dar uma informação sobre o seu caso. Isso é muito comum, né? A gente não costuma fazer uma cobrança para poder avaliar uma situação que às vezes é simples, diferente daquela pessoa que quer um parecer, que quer submeter o caso dele por exemplo, a ter ali um parecer por escrito, alguma coisa, então é diferente, mas às vezes para a pessoa saber sobre uma informação, sobre a questão da CNH, sobre uma questão de uma multa de trânsito, é muito mais simples você procurar informação e às vezes ter o seu problema resolvido do que você às vezes deixar passar o prazo e aí quando você procura, às vezes já é tarde demais. Isso também acontece muito nas infrações de lei seca, pessoal. Hoje, a maioria esmagadora aí são as infrações pela recusa ao teste de bafômetro, que é um fenômeno que acontece justamente porque as pessoas ouviram falar que se fizer o teste vai ser conduzido, vai ser preso, e aí tem que pagar fiança. Então, assim, não é bem assim que funciona na prática. Existem medidas que o etilômetro ofere, que pode sim levar aquele condutor ao crime de embriaguez ao volante, e ele realmente ser conduzido. Mas isso aí é uma minoria, porque a quantidade de bebida que essa pessoa tem que ter ingerido para chegar nesse ponto de embriaguez uma quantidade considerável. Então, às vezes, a pessoa nem
sabe que o etilômetro tem ali uma margem de tolerância de 0,04. Às vezes a pessoa tomou realmente, é muito comum as pessoas chegarem no escritório e relatar, ah, eu tomei uma latinha, eu tomei 2 latinhas, mas isso aí já tinha 2, 3, 4, 5 horas, né? E às vezes a pessoa ali é imbuída por esse mito, né, que se você fizer o teste e der positivo, você vai sair dali preso. Isso não é verdade, tá, pessoal? O que faz a pessoa fazer um teste de etilômetro e sair do local da fiscalização presa é quando essa pessoa está embriagada, quando essa pessoa está numa situação realmente que a capacidade dele está plenamente comprometida. Muito diferente, porque assim, se assim fosse, a hora que você fosse abordado, o agente de trânsito iria perceber, né? E o agente de trânsito percebe quando aquela pessoa está embriagada, quando aquela pessoa consumiu bebidas alcoólicas a ponto de perder ali totalmente a sua capacidade, tá, pessoal? Então, assim, não precisa ter medo. Às vezes a pessoa tomou uma latinha, 2 latinhas, 3 latinhas há 3, 4, 5 horas atrás, e se ele for fiscalizado, ele não precisa ter medo, entendeu? Ele pode até fazer o teste e dar ali 0,06, 0,07, 0,10, você tem até a possibilidade de dar até 0,30, por exemplo, e você não sairia do local da fiscalização preso. Como poderia dar 0,04 e você não ser autuado, porque cairia dentro da margem de tolerância, né, da margem de erro do equipamento. E em termos gerais, o que hoje a gente tem? A penalidade de multa e suspensão e reciclagem é a mesma. Então, assim, se você recusou o teste porque você tomou uma latinha, consumiu pouca bebida alcoólica, e você fizer o teste e der, digamos assim, menos de 0,37, a penalidade vai ser a mesma, tá? Eu sempre digo que é muitas vezes mais vale a pena o risco se você não consumiu bebida alcoólica em excesso, você fazer o teste, do que você simplesmente recusar e ter as mesmas penalidades de quem fez o teste. Então, assim, hoje, depois de muito tempo, depois de dar decidida a questão da recusa pelo Supremo Tribunal Federal, já não existe mais essa diferença. Entendeu? Então, assim, também é um mito a pessoa falar que soprou o bafômetro, deu positivo, ela vai sair dali da fiscalização diretamente para um presídio, para uma delegacia, e isso não é verdade. Isso não acontece em mais de 95% das autuações pelo teste positivo. Normalmente, o teste positivo fica dentro do limite simplesmente da penalidade administrativa, sem a necessidade da pessoa ser autuada aí pelo crime de embriaguez. Tá bom, pessoal? Então, assim, são informações importantes que as pessoas precisam ter. Outra questão, pessoal, eu volto a dizer, nós que trabalhamos nessa área de defesa de condutores, aí, ajudando as pessoas que, por algum motivo, foram autuadas e até mesmo na lei seca, assim, nós não incentivamos as pessoas, né? Às vezes a gente é atacado aí na internet, as pessoas chegam até a falar, a pessoa que defende o condutor que bebeu e dirigiu deveria também perder a CNH, ou deveria ser de alguma forma penalizado. E a gente tem que saber que o direito de defesa ele é constitucional. Não sou eu, né, que estou trazendo na minha cabeça que a pessoa tem direito de defesa. Isso está estampado na Constituição Federal. Então, isso também acontece com pessoas que atuam aí em outras áreas. Mas é importante dizer, nós não incentivamos ninguém a consumir bebida alcoólica. Uma coisa que é muito importante, né? Não existe causa ganha, tá, pessoal? O pessoal costuma procurar para querer saber, mas se eu entrar com esse recurso aqui, qual é a probabilidade? A gente nem tem como saber, o resultado vai sair lá na frente, daqui às vezes 6 meses, 8 meses, um ano, né? E às vezes muitas pessoas acabam caindo em golpes porque a pessoa está ali aflita, né? Foi autuada pelo bafômetro, né? Tudo que ela quer ouvir é alguém que venha para ela e fala, não, pode ficar tranquilo, eu vou resolver o seu problema aqui com a gente vai ser resolvido. E a gente sabe que isso não é verdade, tá, pessoal? Trata-se de um processo complexo,
E como a gente fala, é um processo, tá? Um processo que iniciou lá na autuação, tá? Quando você foi autuado e foi registrado esse auto de infração, ali foi dado início a esse processo. Então, assim, qual que é a análise que a gente precisa fazer? De todo o processo. Que é o resultado vai sair lá na frente. Tem órgão de trânsito que vai demorar para concluir um processo de multa de bafômetro ou qualquer outro que seja, em 1 ano, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, como que a gente vai poder saber hoje o resultado de um processo que ainda tem 1 ano pela frente? Então, assim, isso eu estou falando para vocês aqui, para vocês, assim, tomarem cuidado quando vocês forem abordados por pessoas que se intitulam aí especialistas, que atuam nessa área, com as falsas promessas de resultado, porque assim, isso é normal, é inerente do ser humano a gente querer ouvir uma palavra de conforto, né? Aquele famoso ditado, né? Falar o que a pessoa quer ouvir para essa pessoa te contratar, né? E o que a gente vê é diversos casos de pessoas que caem em golpe, que às vezes realizam algum tipo de pagamento e o serviço nem é realizado, não se procuram saber quem é a pessoa que está prestando o serviço, se realmente essa pessoa é um especialista da área, quem que essa pessoa atendeu. Pessoal, é muito tranquilo aqui na empresa, às vezes as pessoas pedirem para a gente uma indicação, falar, você já atua nesse mercado há quanto tempo? Você tem alguma referência, alguém que já atuou, algum processo que vocês já atuaram, com resultado positivo ou não, que você possa indicar? Tudo isso vocês podem solicitar para a empresa ou para a pessoa que estiver tentando prestar o serviço para vocês. O que é importante saber, e isso tem que ser dito, a verdade, não existe essa questão de causa-ganha, não existe a questão que esse processo aqui é certeza que eu vou resolver para você, porque a gente não tem como saber. Né? Ontem mesmo um cliente entrou em contato aqui com a gente que ele foi autuado nesse final de semana, no domingo. Né? E ele me perguntou, mas dá certo mesmo? Qual que é a probabilidade da gente ganhar esse processo? Eu disse para ele, olha, você foi multado ontem, você ainda não foi notificado, a gente não teve acesso ao seu auto de infração, a gente não teve acesso a relatórios, a documentos que nós normalmente solicitamos ao órgão de trânsito, e é um processo que, em média, aí, ultrapassa 6 meses, 8 meses, até 1 ano. Né? Então, assim, é muito precoce eu falar para o cliente naquele momento, né, que o resultado dele vai ser positivo, sendo que o resultado dele vai sair lá na frente, daqui a 1 ano. Né? Então, assim, eu falar para esse cliente, né, garantir para ele isso, simplesmente para poder induzir a ele a realizar a nossa contratação, isso nós aqui não fazemos e a gente realmente assim, procura orientar as pessoas para que tomem cuidado com esse tipo de comportamento, porque causa-ganha, multa anulada, isso não existe. E até em casos, quando a gente analisa um documento, analisa um auto de infração, e ali tem uma nulidade escancarada, algo assim que nós consideramos ilegal, mesmo assim a gente ainda tem todo um cuidado para estar relatando isso, porque nós não sabemos como o órgão de trânsito vai reagir frente àquilo. Porque, assim, nós sabemos que qual que é a grande questão? O Estado, pessoal, é guloso. Quando eu digo guloso, no sentido de receber o valor dessas multas. Então, assim, o Estado faz um esforço tremendo para não anular a multa de trânsito, mesmo que haja ali um erro clássico, um erro grosseiro. Tá? E muitas vezes o Estado, mesmo assim, não anula esse auto de infração, mesmo ele estando incorreto, ilegal, irregular. Por quê? Porque ele sabe que a maioria das pessoas não procuram ajuda de um profissional especialista, às vezes o valor da multa acaba deixando de ter um custo-benefício interessante para a pessoa recorrer, o Estado sabe disso. Então, ele, mesmo às vezes, quando tem uma nulidade clássica, um erro formal, um erro que caracteriza ali que aquele auto de infração tem que ser anulado, mesmo assim, às vezes, na via administrativa, o recurso, às vezes, ele não é bem sucedido. Por quê? Porque o Estado ele vai forçar. Ainda mais uma multa de bafômetro, pessoal, que é quase 3 mil reais. Né? E dado o número de multas que são registradas todos os meses aqui no estado de São Paulo,
é óbvio que o órgão de trânsito ele vai forçar o não cancelamento dessa multa, mesmo que às vezes ele tenha ciência que aquele auto de infração é nulo, mas ele vai apostar o quê? Que às vezes essa pessoa não vai contratar um profissional qualificado, que vai saber arguir ali os elementos necessários para poder fazer com que aquele cancelamento seja bem sucedido, ou às vezes a pessoa que tem um acesso, uma parceria com alguém que faça a área judicial para poder levar essa discussão para o Poder Judiciário, e aí sim o Poder Judiciário, que digamos seria um poder totalmente imparcial em relação ao órgão de trânsito, realizar a anulação desse auto de infração, tá pessoal? Então assim, nós iremos trazer novos vídeos conversando com vocês sobre essas questões. Eu confesso que durante muito tempo eu fui muito resistente em estar trazendo vídeos em relação a isso, né? O pessoal até há uma crítica em relação a isso, porque acho que a gente está querendo fazer alguma orientação para a pessoa, para se esquivar de alguma responsabilidade, de alguma multa. O que eu posso dizer para vocês é que todo cidadão que ele foi autuado, ou tem contra ele um processo de suspensão, de cassação, ou até mesmo com a possibilidade de cancelamento da permissão para dirigir, todas essas pessoas têm direito de defesa. Tá, pessoal? Se a gente vai ter um resultado positivo ou não, vai depender da estratégia e do caso concreto. Tá, pessoal? Mas não demérito nenhum a pessoa que hoje em dia teve um problema com uma fiscalização de trânsito e tem aí o direito de se defender e, claro, na maioria das vezes sair bem sucedido em relação a isso, tá, pessoal? Uma última dica que eu deixo para vocês aqui, principalmente o pessoal aí, espero que as pessoas que vejam esse vídeo preste atenção naquilo que a gente já colocou lá atrás. Nós não incentivamos ninguém a consumir bebida alcoólica e conduzir veículos. Nós somos especialistas na matéria de trânsito e atuamos na defesa das pessoas que, por algum motivo, né, foram fiscalizados e foram autuados, seja ela na recusa, no teste de etilômetro ou no teste positivo. Mas nós não defendemos a conduta, porque a conduta é única e exclusiva da pessoa que foi autuada. Tá, pessoal? Então, assim, se eu pudesse aconselhar, e como eu aconselho todos os nossos clientes que, por algum motivo foram autuados, eu sempre digo, você foi autuado, mas assim, você deve, né, sirva de aprendizado, deu tudo certo aqui, sua multa foi cancelada porque tinha um erro, se não tinha um erro no auto de infração, aconteceu um erro durante o processo, isso é muito importante, pessoal, os erros que acontecem durante o processo, por isso que a gente não consegue falar para o cliente, antes do processo ter iniciado, qual é a probabilidade dele ganhar aquele recurso, porque assim, às vezes o auto de infração está correto, os procedimentos estão corretos, mas o procedimento até a última instância, às vezes vai ter uma nulidade, um erro ali no meio que vai anular aquele processo. E aí, o processo foi anulado não muitas vezes pela autuação. Às vezes a pessoa pode até ter cometido a infração, ela pode ter consumido bebida, feito o teste, dado positivo, mas por um erro no processo, esse processo tem que ser cancelado. Tá, pessoal? Isso aí é um direito do cidadão. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Constituição que garante a todo cidadão o direito de defesa. E aí, para a gente encerrar, pessoal, quando você for fiscalizado numa questão de lei seca, por exemplo, e a sua opção for pela recusa ao teste do bafômetro, pessoal, uma dica, não fica tentando convencer o agente de trânsito que ele não vai te multar. Eu tomei uma latinha, eu tomei duas, eu tomei só uma tacinha de vinho, mas isso já faz tanto tempo atrás. Esses tipos de falas só vai te prejudicar, porque o agente de trânsito ele está ali ligado, ele é especializado para fazer aquilo, e todas essas informações que você dá para ele de bandeja, ele vai relatar isso, ou no auto de infração, ou no relatório mesmo da ocorrência, o condutor está confessando que consumiu uma latinha há tantas horas atrás. Então, assim, se você consumiu e tomou a decisão de conduzir o veículo, tá, pessoal? E você foi fiscalizado, e você já tem em mente que você vai recusar, a recusa é como se você fosse se manter em silêncio. Basta você falar ao policial, não vou fazer o teste.
e ponto. Entendeu? Se o policial ficar te perguntando, você consumiu bebida, isso aí também não é obrigação dele ficar te perguntando. E você também não é obrigado a responder. Você vai falar para ele, minha opção, senhor policial, é pela recusa ao teste. E ponto. Para de ficar tentando convencer o policial, falando que você tomou uma latinha, que você tomou 2 latinhas, que você só tomou um cálicezinho, como se isso fosse te livrar dessa atuação. Não vai, pelo contrário, vai te prejudicar porque essas informações vão ser lançadas no auto de infração, vão ser lançadas no relatório da ocorrência e isso vai ser prejudicial para você lá na sua defesa se você fizer a opção de tentar recorrer contra esse tipo de multa, para não ficar suspenso, fazer reciclagem, etc, etc. Tudo isso que nós já sabemos. Beleza, pessoal? Agradeço